que os padres não casam porque para não ter herança, para não ter divisão de bens e não sei o quê. Essa questão do celibato clerical, Vilela, primeiro que é uma grande tolice dizer que no padre não casa por causa de herança, porque como se o bem da igreja fosse necessariamente do padre, né? Não. Teologicamente falando, a gente tem 3 grandes exemplos nas escrituras de celibatários: João Batista, Paulo e o Senhor Jesus. O último profeta, João Batista, o grande apóstolo Paulo e Jesus. Os 3 eram celibatários. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 7 que aquele que é celibatário tem mais dedicação às coisas do Senhor. E ele orienta que aqueles que quiserem servir plenamente a Deus, que sejam celibatários. De tal modo, Vilela, que é uma prática antiquíssima da igreja cristã ter nos seus sacerdotes o celibato, para que ele possa se dedicar plenamente à obra do ministério e se amoldar plenamente a Cristo, que não se casou. Mas há exemplos de padres casados na antiguidade? Sim, há exemplos de padres casados na antiguidade. Porém, primeiro que o celibato clerical não é um dogma, é uma disciplina. É uma disciplina da Igreja Latina. Existem outras igrejas católicas, submissas ao Papa, inclusive, cujos padres podem se casar. Mas quando a gente pensa na questão prática da coisa, o celibato clerical é um dom de Deus para a paróquia local. A minha esposa, uma vez, ela disse uma frase que eu achei muito interessante. Ela disse assim: o marido tem a missão de levar a família para o céu. O padre tem a missão de levar a paróquia para o céu. Ter as 2 missões ao mesmo tempo deve ser muito difícil. E aqui eu vou falar uma coisa, não é opinião do Eduardo, é estatística. A Lifeway Research, lá nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e há um percentual altíssimo de esposas de pastor frustradas pelos seus maridos serem pastores, porque eles não conseguem dedicar-se ao rebanho e à família com equilíbrio. Porque você ser pastor, você é pastor 24 horas. Né? Eu, quando eu era pastor, eu já fui resolver briga de casal 10 horas da noite no dia 31 de dezembro. Deixei minha família e fui na casa de um casal que estava se estapeando. Eu, como pastor, eles eram da minha igreja, eu fui lá separar a briga, 10 horas da noite do dia 31 de dezembro. Então, assim, é uma questão de ordem prática, é uma questão de ordem teológica, porque São Paulo aconselha. Então, o que a Igreja Católica faz quando ela estabelece o celibato? Ela segue o conselho de São Paulo. Não é uma determinação de São Paulo, mas é um conselho. Ora, será que um conselho do apóstolo Paulo não deveria ser seguido? São Paulo aconselha: sugiro que vocês permaneçam como eu estou, porque o casado tem que cuidar das coisas da esposa, das coisas desse mundo, em como agradar a esposa. Olha que bonito. O homem casado tem que aprender a agradar a esposa. O homem solteiro pode se dedicar às coisas de Deus, em como agradar a Deus. Então é um conselho de São Paulo o celibato, para que aqueles que servem como sacerdotes se dediquem plenamente ao rebanho. Então, de novo, João Batista, Jesus e Paulo, os 3 eram celibatários. São Paulo sugere o celibato. Para um pastoreio mais efetivo de uma comunidade, o celibato é uma grande bênção. É uma tolice dizer que é negócio de herança, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um funcionário de uma empresa não tem direito aos bens da empresa. Ele tem o salário dele, a remuneração dele. Mas tem também um desenvolvimento dessa disciplina ao longo dos séculos. Repito, não é um dogma, é uma disciplina, e é uma disciplina benéfica para a igreja, para o rebanho. É uma configuração do padre a Cristo, que foi celibatário porque ele tinha uma única missão: salvar a humanidade. O padre se configura a essa missão única de salvar, se não a humanidade, pelo menos a sua paróquia.